Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, para quem me conhece também, meu nome é César, eu sou do grupo MJ Pop de Mata Grande, Alagoas. Em instante, nós iremos iniciar um diálogo, uma conversa com Ana Letícia, ela é lá do Ceará. Enquanto nós nos chamamos Ana Letícia, eu queria que vocês compartilhassem essa live com seus amigos, porque estamos vivendo um momento muito desagradável, um momento de pandemia, como vocês já conhecem, Covid-19, e é como eu sempre ressalto nos meus comentários, o que mais espalha o Covid-19 são as fake news. E nós temos que buscar os melhores meios para absorver informações verdadeiras, informações essas que nós possamos compartilhar sem ter medo, sem ser informações inverídicas. Então, eu peço que vocês compartilhem essa live para que outras pessoas possam absorver essas informações, informações essas que são essenciais. Eu sou do grupo MJ Pop, como eu ressaltei anteriormente, que significa Monitoramento de Jovens Políticas Públicas. O MJ Pop atua em vários estados e o Covid-19 é um impasse que atinge o território internacional, posso utilizar esse termo. E nós, jovens, não podemos deixar de fora. Estamos engajados nessa luta em prol do extermínio do Covid-19, certo? Agora nós iremos chamar a Ana Letícia, né? Vamos esperar ela entrar aqui na live para nós começar. Enquanto isso, eu peço que vocês compartilhem a live. Oi, Ana, tudo bem? Oi, César, boa tarde. Boa tarde. Eu desejo que você se apresente, para quem não conhece, né? Quem é você e qual é o seu trabalho que você vem realizando? Tá, como o César me apresentou, né? Meu nome é Ana Letícia Lins. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente eu estou terminando o mestrado em Sociologia na mesma instituição. Desde 2015 eu integro um laboratório nessa universidade que se chama Laboratório de Estudos da Violência, um laboratório de referência tanto no Ceará quanto no Brasil quanto internacionalmente nos estudos sobre conflitos sociais, segurança pública, violência em diversas vertentes, né, aqui no estado. E desde o ano passado, de maio do ano passado, eu passei a ser pesquisadora também de uma iniciativa chamada Rede de Observatórios da Segurança, que atua em 5 estados do país, Ceará, Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é uma iniciativa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o SESEC, lá do Rio de Janeiro, que também fez o Observatório da Intervenção em 2018, né, lá no Rio. E eu, enfim, atualmente estou como pesquisadora da Rede de Observatórios da Segurança. A gente monitora indicadores de violência nesses 5 estados. A gente começou monitorando 16 indicadores, né, que vão desde violência contra criança e adolescente, como violência contra a mulher, policiamento, sistema socioeducativo prisional, uma série de indicadores. E atualmente a gente também está monitorando a situação do coronavírus, né? Que tem um impacto muito grande na área de segurança pública, não só para os agentes de segurança pública, mas também no sistema prisional e socioeducativo. E não só, né? Assim, essa pandemia ela acabou criando novas situações que a gente não sabia exatamente como lidar, e isso tem um impacto direto na vida e na morte das pessoas, né? É isso. Muito bem, Ana. Desde já nós agradecemos por você ter aceito, né? Esse é um momento que todos, né, devem estar unidos em combate ao Covid-19, porque sempre, como eu falo, o Covid-19 é apenas um vírus, mas nós temos vários outros vírus, um deles que é a violência, que vem crescendo constantemente no nosso território. Exato. Eu achei muito legal o que você falou, o que você salientou. Ademais, nós realizamos algumas perguntas para fazer para você, porque nós sabemos que o nosso Brasil, o Ceará e os demais estados estão em isolamento social. E quando vem a palavra isolamento social,
nós vem logo na mente que as pessoas estão em casa, e assim não vai ocorrer violência. Porém, isso é engano, né? Porque a violência vem crescendo constantemente. Eu estava vendo algumas pesquisas, principalmente em específico o Ceará, e segundo alguns dados que eu absorvi, no Ceará a violência cresceu 98% diante do isolamento social. E isso faz nós se alertar, né? Ver que não é só o Covid-19 que está matando pessoas. Certo. Primeiro, assim, realmente tem, como eu falei, enfim, como foi bem ressaltado por ti, esse contexto de isolamento social é uma coisa muito nova para a gente. A gente nunca passou por uma situação como essa, assim. Tanto aqui no Ceará, como os outros estados do Nordeste, como os outros estados do Brasil, estão vivendo num contexto que a gente não sabe, assim, a gente está aprendendo a lidar, certo? E aí, eu acho que tem uma coisa que é muito importante quando a gente vai pensar a questão do coronavírus, do isolamento, em relação à violência. A gente está vivendo uma nova crise, que é uma crise de saúde, é uma crise sanitária, mas essa crise, ela não acabou com as outras crises que a gente já vivia, certo? A violência aqui no Ceará, ela é uma crise permanente, assim como nos outros estados do Nordeste, inclusive Alagoas, né? Assim, Alagoas, por exemplo, é um estado que sempre se destaca muito pela morte de jovens, principalmente jovens negros, né? Um estado assim que realmente chama muita atenção quando a gente vai olhar esses dados no Brasil. E o Ceará, ele não fica atrás disso. E o Ceará, ele também passa por uma dinâmica, né? Que ele acabou se tornando uma vitrine, digamos assim, no Nordeste, porque nos últimos anos a gente tem vivido com uma violência que é muito grande aqui no estado. A gente passou a viver com dinâmicas de grupos criminosos que se tornou realmente uma vitrine, no sentido de que a gente vive com ataques, né? Aquela coisa de queimar os ônibus e tudo mais. Então, acabou se tornando uma vitrine. Mas aí, assim, a coisa que eu queria chamar a atenção é isso. Quando a gente entra nessa crise de saúde, essa crise sanitária, não termina os contextos de violência e de desigualdade social que a gente já vivia na nossa cidade e no nosso estado. E, na verdade, acaba que é agravado, né, esse contexto. Tem uma coisa que a galera repete muito, que é assim, porque o coronavírus é uma crise democrática. Beleza, ela, assim, de fato, o vírus pode chegar a todas as pessoas. Todas as pessoas estão vulneráveis a contrair, né, o coronavírus. No entanto, ela impacta os territórios de modos completamente diferentes, né? Um bairro pobre que vive com problemas de violência, problemas de moradia, não vai ser atingido da mesma maneira que um bairro rico, né? Assim, aqui em Fortaleza, por exemplo, só para usar como exemplo, né? A gente tem assim, essa crise sanitária, ela começou principalmente nos bairros ricos, né? De classe média alta. Só que, mesmo que o bairro mais rico de Fortaleza, em determinado momento, alcançou a maior parte de casos do estado, quando o vírus chegou num bairro da periferia, que vivia com outros problemas, que são problemas estruturais, as pessoas acabaram morrendo mais do que morreu num bairro mais rico, né? Então, é muito importante a gente ter essas dimensões de que o vírus, ele chega de diferentes formas e diferentes contextos, já pelas crises que a gente vivia nesses territórios, né? O vírus não atinge a todos da mesma forma. Todos somos vulneráveis, mas não seremos atingidos da mesma forma, e é importante ter essa dimensão, né? Exatamente, Ana. É muito importante que você salientou, né? Porque a violência vem crescendo constantemente. A primeira pergunta que eu tenho para fazer, né, que nós realizamos aqui, é que, como eu falei anteriormente, nós estamos em isolamento social. Sabemos que, segundo os dados do G1 que eu coletei, a violência cresceu 98%.
Mas vem a pergunta, por que o Ceará, mesmo com isolamento social, continua apresentando uma taxa alta de violência? Essa é a pergunta. Certo. Desde janeiro, a gente já tinha uma tendência, é importante ter isso em mente, assim, a gente saiu de 2019, que foi um ano que apresentou uma redução muito grande nos homicídios. E aí, se você for olhar reportagens, inclusive do G1, né, eu indico a olhar o Monitor da Violência, que é uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência, que faz parte da rede de observatórios também, que eles analisam os dados, né, com uma certa frequência, e ele mostra que acaba que os estados do Nordeste puxam os homicídios do Brasil para cima ou puxam para baixo. E aí, ano passado, aqui no Ceará, a gente teve uma redução grande de homicídios. Só que quando a gente chegou em 2020, logo em janeiro, a gente já tinha uma tendência de crescimento de homicídios. E aí, em janeiro, a gente teve 265 homicídios no mês. Assim, não é um número muito alto se a gente comparar com um ano de grave crise no Ceará, mas é um ano violento. E aí, quando a gente chegou em fevereiro, a gente teve uma situação que foi uma situação, de fato, muito atípica e que os olhos se voltaram novamente ao Ceará, que foi a situação da paralisação da Polícia Militar. Quando a gente entra nessa paralisação, a gente começa a ter um número muito elevado de homicídios, né? E a gente encerrou o mês de fevereiro com 456 homicídios. É um número muito alto e é uma diferença gritante se a gente comparar com janeiro, né? Que teve 265. Assim, foi um número muito, muito alto, cresceu realmente de forma assustadora. E aí, quando a gente sai da paralisação da PM, né, que terminou comecinho de março, bem nos primeiros dias mesmo, a gente já entra em outra crise. Outra crise. Que é uma crise sanitária, né? E aí, assim, é uma coisa em cima da outra. Mas, assim, é importante a gente não perder de vista que a gente viveu esse momento da paralisação da PM, porque isso tem implicações reais nos contextos dos bairros, né? Principalmente pela ausência de policiamento para evitar que alguns homicídios, algumas violências aconteçam. Isso é real, assim. Se a gente tivesse policiamento de prevenção e não só pensando na parte ostensiva da coisa, a gente poderia evitar que algumas violências acontecessem. Mas aí, assim, no geral, a gente já estava vivenciando essa tendência de crescimento de homicídios. E essa tendência, ela acontece por múltiplos fatores. Mas um importante chamar a atenção, assim, para além desse contexto da paralisação da PM também, que é uma chave muito significativa nesse ano de 2020, é que a gente, nos últimos anos, tem vivido com conflitos entre grupos criminosos aqui no Ceará, né? O Ceará se tornou essa vitrine, como eu falo, ações, como a gente queira chamar. Ela é realmente uma coisa muito forte nas comunidades da periferia. E o que a gente tem assim observado, o que a gente pode observar, é que tem acontecido novos conflitos, né? Gerados por essas disputas de grupos nos territórios. E aí muita gente tem sido assassinada dentro dessas disputas, né? Era uma tendência que a gente tem acompanhado desde o começo do ano, e ela pode ser comprovada não só pelo aumento dos homicídios, né? Assim, quando a gente vai olhar os números, mas também pelos relatos das pessoas que moram em comunidades, principalmente aqui em Fortaleza, que têm relatado muito o crescimento, o recrudescimento dessas violências, dessas execuções nas comunidades. Ótimo, Ana. É muito importante que você ressaltou, porque essa violência não só está presente no Ceará, no entanto, nós abordamos Ceará porque Ceará está sendo destaque, lógico. Em Alagoas, eu trazendo um pouco da realidade aqui do meu território, atualmente eu moro em uma cidade pequena, né, no qual violência era algo que antes era inexistente.
E em pleno isolamento social, em plena pandemia, aqui em Canapi, uma população de cerca de 19 mil habitantes, em menos de uma semana, foi 3 homicídios. Então, isso é muito preocupante mesmo. E é como eu falei, a violência é um problema muito grande que está no Brasil desde sempre, eu posso utilizar esse termo. Esse é um problema, nós temos que buscar soluções. Sabemos que não é fácil, mas também não podemos desistir, né? Pessoal, vocês que estão acompanhando a live, eu peço que vocês compartilhem, que sigam nossa página no Facebook e também no Instagram, porque é de suma importância, por meio dessas lives que nós vem fazendo, vocês irão absorver informações importantes, informações como essas, que nós temos que saber os melhores meios para absorver as informações, porque o que mais tem são fake news, e aqui nós tentamos buscar as melhores informações para fazer uma sopa para vocês ingerir. Ana, a próxima pergunta que nós temos para fazer para você qual é o grupo das classes sociais cearenses que estão mais afetadas? Sabemos que a sociedade em si toda se prejudica, mas a desigualdade é algo que faz que os menos favorecidos, eu posso utilizar esse termo, se prejudiquem mais. Então, aí em Ceará, quais são as classes sociais que se prejudicam mais diante da situação? Certo. Assim, retomando uma coisa que eu já tinha falado antes, né? É muito, assim, é muito importante a gente ter em mente que as crises que a gente vive não atingem a todos da mesma forma, né? É porque, assim, realmente é uma preocupação pessoal, assim, mas que também se torna política enfim, pelo nível que as coisas tomam, né? Que é essa coisa de que o coronavírus vai atingir a todos, que essa crise vai atingir a todos igualmente. Essa parte do igualmente, acho que é a que mais me preocupa, né? Se a gente for pegar não só aqui no contexto do Ceará, mas, enfim, nos outros estados também, eu chamaria bastante atenção para os estados do Nordeste e do Norte, que vivem, enfim, contextos completamente diferentes do que o Sudeste, por exemplo, né? É outra coisa, são outras dimensões territoriais, enfim, são outras questões, de fato. Mas o que dá para dizer é que, assim, essa crise ela não atinge a todos igualmente. Cair enfim, nessa fala acaba sendo uma falácia, né? Assim, acaba um discurso vazio, porque se a gente pega a própria crise da segurança pública, a gente algo que é, né? Esse público normalmente são homens, jovens, negros que moram em bairros das periferias. E aí eu acho que eu gostaria de chamar a atenção para essa coisa que tu falou, né, sobre o interior e tudo mais, porque, de fato, não só na coisa da crise sanitária do coronavírus, mas também nas crises de segurança pública, a gente percebe uma interiorização muito grande desses problemas, né? E quando esses problemas atingem o interior, ele toma outra proporção, porque a gente tem cidades que são pequenas e que não estavam acostumadas com esse tipo de conflito, né? Esse tipo de conflito armado, enfim, de execuções, de violência mesmo. E aí, essas pessoas que não estavam vivendo nesses contextos passam a viver. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, a gente pode dizer que tanto o público que está morrendo vítima do coronavírus, quanto as pessoas que continuam a morrer vítimas da violência aqui nesse estado, continuam a ser pessoas que moram em bairros da periferia, são pessoas negras. Do coronavírus não dá para dizer exatamente que são pessoas apenas jovens, né? Mas as pessoas jovens, nesse contexto, elas passam, que moram nesse território e que são negras, enfim, passam a ter essa nova preocupação. Além de serem as vítimas preferenciais dessas violências armadas, elas também passam a estar vulnerável
a uma crise sanitária, né? É muito doido, assim, quando você para pensar nisso, porque tem várias dimensões, né? Assim, acho que dava pra gente passar muitas horas falando, que é uma coisa que às vezes acho que a gente perde de vista, né? Muitos adolescentes e jovens aqui no Ceará de fato uma epidemia de adolescentes sendo assassinados. Esses adolescentes, eles normalmente não têm uma casa boa para estarem isolados. E, assim, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, assim, de colocar na equação do problema, né? Como é que eu posso ordenar que um adolescente fique dentro de uma casa que é quente, onde ele divide espaço com 5, 6 pessoas, onde assim não tem meios para se distrair da forma que a gente tem, assim, como é que eu posso fingir que esse problema ele não existe dentro dessa equação, sabe? De fato, é um problema muito complexo para a gente achar uma resposta muito curta e muito, enfim, simples, né? Assim, tem várias dimensões. Eu acho que é exatamente isso que eu já tinha falado anteriormente, é que quando a gente entra nessa crise sanitária, a gente não resolveu problemas que estão com a gente há décadas, assim. As pessoas morrem aqui em Fortaleza não é de hoje, claro que, enfim, nos últimos anos cresceu muito o número dos homicídios, mas tem uma série de problemas que a gente não resolveu. Não resolveu. E aí essas populações estão vulneráveis nesses contextos, não só pela crise sanitária, mas também por uma crise que enfim, fruto de uma desigualdade muito grande, né? Enfim, não aconteceu a justiça social, assim, no contexto que a gente está vivendo, não está perto de acontecer, e essas populações estão vulneráveis a uma série de percalços mesmo, né? Sim, Ana, muito obrigada pela resposta que você ressaltou. É muito importante que você salientou a violência, posso dizer que a violência tem sobrenome. Negro, pobre e que mora em periferia. Infelizmente, isso é uma realidade que não é da atualidade, que não é da contemporaneidade. Isso vem desde o tempo antigo, desde os tempos primordiais. E nós temos que acabar com isso. O jovem da periferia tem sonho. O jovem da periferia trabalha. O jovem da periferia quer ser médico, quer entrar na faculdade. Eles têm que ser vistos como um jovem qualquer, um jovem de um bairro nobre. Infelizmente, isso foi um tabu que foi criado pela sociedade, mas o MJ Pop, juntamente com várias outras identidades, está trabalhando para quebrar esse tabu, porque nós jovens somos o presente e futuro dessa nação. É sempre isso que eu posiciono em meus discursos, em minhas falas. Continuando, eu queria abrir um espaço para falar que vocês, pessoal que estão assistindo, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Ao decorrer da live, eu irei fazer a pergunta para a Ana e ela vai respondendo ao tempo dela, certo? A próxima pergunta. A próxima pergunta, Ana, é que sabemos que hoje o mundo, posso utilizar esse termo, está em prol do combate à Covid-19, trabalhando para elaborar vacinas, sabendo que hoje a última vacina que tem é o isolamento social e usar máscara, certo? Hoje os nossos representantes, não posso dizer todos os representantes, né, estão se preocupando com a pandemia, exato. Mas existem vários outros problemas. E se são problemas, nós temos que buscar soluções, temos que trabalhar. O Covid-19 é um problema, certo? Está sendo trabalhado, ok. Mas a violência nas periferias, no interior, também é um problema. E não podemos tapar, não podemos ficar cegos à luz da realidade, como dizia o filósofo Platão. Então, diante disso, vem a pergunta: quais as medidas que o Ceará, que o Estado, estão tomando diante desse cenário? Certo. Assim, sobre essa coisa dos governantes estarem preocupados, assim, de fato, os governadores estão preocupados, a gente não pode dizer a mesma coisa do governo federal. Se não fossem os governadores, né, dos estados, a gente realmente está com um problema muito maior do que a gente está vivendo. Isso é muito importante de ser ressaltado. Aqui no Ceará, a gente
assim, o Camilo, ele saiu de uma crise muito grande, que foi ter que fazer acordo com os policiais, né, que estavam paralisados, para entrar em outra crise, assim, com uma diferença de 15 dias entre uma crise e outra. Sobre, no geral, de fato, hoje a gente tem um problema grande, que é a necessidade da gente centrar esforços para manter o isolamento social. Isso é um problema que todos os governos que, enfim, estão preocupados em barrar, né, a proliferação do coronavírus, eles estão tendo que lidar. Estão tendo que lidar com isso. Aqui em Fortaleza, assim, eu não sei se todo mundo que está assistindo é daqui de Fortaleza, se todo mundo sabe, né, enfim, que isso está acontecendo, mas na semana passada foi decretado lockdown aqui em Fortaleza, né? Lockdown não está sendo usado esse nome aqui, não, eles preferiram não usar, está sendo chamado de isolamento social rígido, e com esse isolamento social rígido, algumas coisas mudaram, né? Por exemplo, hoje é obrigatório o uso de máscara aqui em Fortaleza, tem acontecido mais blitz para, enfim, sei lá, barrar os carros, né, nas avenidas, essas ações de conscientização e tudo mais. E aí entra num problema para a gente, que é um problema de segurança pública, é um problema realmente preocupante nesse contexto, que é o seguinte, policial é um serviço essencial, certo? Enfim, sim, só para lembrar, né? Saúde, os enfermeiros, os médicos são um serviço essencial, mas não só eles. Os caixas de supermercado são um serviço essencial, os policiais são um serviço essencial, né? Os policiais não podem deixar de estar na rua, e eles estão na rua nesse momento. Aqui no Ceará, a gente está vivendo um problema que é o seguinte: os agentes começaram a contrair coronavírus. A gente começou a ter policiais que estão sendo afastados de serviço porque estão com coronavírus e não podem continuar na rua. Eles têm que ser isolados, eles não podem continuar o trabalho. E aí coloca um problema para a gente, né? As nossas forças de segurança, elas estão voltadas hoje para manter o isolamento social, para, enfim, frear aglomerações, né, que ainda está teimando de fazer aglomeração nesse momento, participar dessas ações enfim, de operações mesmo de blitz, de conscientização, de fechamento de alguns comércios e tal. E coloca um problema para a gente que é, assim, em algum momento a gente talvez chegue num cenário de falta de efetivo para lidar com todas as situações que estão acontecendo. Isso pode acontecer. Como é que a gente... É preciso criar, né, um plano de urgência para proteger os policiais do que está acontecendo. Aqui no Ceará, nada do campo da segurança pública mudou. Assim, se a gente pegar o ano passado e comparar esse ano, não teve nenhuma nova medida, não está acontecendo nada muito diferente do que aconteceu no ano passado, assim. E nesse contexto, eu também não sei como poderia acontecer, assim. Eu, de fato, estou sendo sincera, assim, eu não sei como poderia acontecer, porque existe essa nova demanda, que é a crise sanitária, né? Aqui na rede Observatórios, como eu disse, a gente monitorava os 16 indicadores de violência. E a gente, com a pandemia, a gente passou a monitorar também os casos de coronavírus. E aí, não só a gente monitora os casos de prisão e socioeducativo, como agente de segurança, mas a gente também tem monitorado muito as operações policiais em razão da pandemia. E tem acontecido muitas operações policiais aqui no Ceará. É uma coisa que, às vezes, eu acho que não tem a visibilidade que deveria ter. Tem acontecido muita operação policial aqui no Ceará para interromper aglomerações, para fechar comércio, comércio que está fazendo aglomeração.
para, enfim, frear situações que estão desrespeitando o decreto estadual. Então, a gente tem um problema muito novo que a gente está aprendendo a lidar e o governo, ele, enfim, está dando as respostas que é possível dar, assim. É muito difícil para um governo estadual que está lidando o tempo todo com embates com o governo federal, lidar com tantos problemas ao mesmo tempo, né? Eu acho que uma questão muito grave é que isso esteja acontecendo ao mesmo tempo que um recrudescimento da violência armada nas periferias. Assim, e é exatamente isso, né? Um retorno de novo. A gente tinha um problema antigo que não foi resolvido, que a gente entra em outra crise, que a gente também não sabe como resolver, não sabe quando é que vai sair dela. E, enfim, as crises vão se acumulando e vão atingindo as mesmas pessoas que sempre atingiu, né? Pessoas que estão nas periferias, pessoas que são negras, pessoas que não têm acesso a auxílios do governo, né? Enfim, é esse contexto um pouco caótico que tem acontecido. Exato, Ana. Agradeço novamente pela resposta. Em seguida, eu reforço, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Ao finalizar as perguntas, eu irei ler os comentários, ler as perguntas e Ana irá responder, certo? A próxima pergunta é a seguinte. Como é possível avaliar quais são os fatores que ocasionaram o aumento dessa violência? Eu acho que você já falou um pouco, mas você pode especificar melhor, exato? Certo. Então, como eu tinha falado, acho que é importante, quando a gente olha para esse ano, alguns pontos, né? A gente já estava com uma tendência grande de aumento da violência aqui no estado desde janeiro, principalmente se a gente compara com o ano passado, que foi um ano de grande redução. No campo da segurança pública, a gente sempre tem essa coisa de comparar com o último ano. Então, por exemplo, se a gente pega abril de 2020, a gente compara com abril de 2019. Então, a gente sempre faz esse jogo, né? E se a gente comparar com o ano passado, que foi um ano de grande redução, a situação fica ainda mais complicada. A gente já estava tendo, primeiro ponto, né? A gente já estava tendo esse cenário de aumento de violência. Era uma tendência desde janeiro. Em fevereiro, a gente teve a paralisação da Polícia Militar. A gente teve o ano mais violento dos últimos 8 anos no meio do carnaval, por causa da paralisação da Polícia Militar. Então, assim, a gente estava realmente numa situação muito, muito complicada, muito atípica, e que jogou os homicídios do Ceará para cima. Assim, independente do que acontecer pelos próximos meses, os números de 2020 já estão lá em cima, já é um ano atípico que a gente teve essa paralisação da Polícia Militar. E aí a gente entra em março, saindo dessa crise. Março também foi um mês muito violento. Eu até coloquei o número aqui. A gente teve 359 homicídios aqui no Ceará, que, enfim, foi o segundo mês mais violento do ano, né? E, enfim, a gente já estava nessa tendência nos 3 primeiros meses do ano. Além da tendência do aumento, paralisação da PM, a gente tem esse aumento dos conflitos armados nas periferias da cidade, né? Principalmente aqui em Fortaleza e região metropolitana, a gente volta a, enfim, lidar com muitos relatos de muita violência armada, execuções, tiroteios. É uma coisa realmente que volta a acontecer. Não que ela tivesse deixado de existir, não é isso, assim, não deixou de existir, né, de fato. Mas ela volta a acontecer com uma certa frequência, né, uma frequência muito preocupante. E esses 3 elementos combinados num ano que a gente está vivendo uma pandemia, colocando novos desafios para a gente. Essa coisa do isolamento social, a gente ainda vai ter que parar um pouco mais para analisar quais são
os efeitos dessa variável na nossa equaçãozinha da violência, né? Porque, assim, como tem várias implicações, mas o que eu poderia citar logo de início, assim, é que essa coisa de estar no território e não poder sair do território pode ser um elemento de maiores conflitos, né? Assim, as pessoas elas acabam estando ali circunscritas a um território muito pequeno e isso gera várias coisas. Essa coisa do isolamento, ela também tem um impacto, uma coisa que eu ainda não tinha falado aqui, mas ela também tem um impacto, por exemplo, em relação aos feminicídios. Sim. E a violência contra a mulher como um todo, né? Aqui no Ceará, não só no Ceará, né? A gente vive esse contexto em outros estados do Nordeste também. A gente tem um problema muito grande que é a vitimização de adolescentes. E em março, a gente monitorou vários casos de adolescentes que foram assassinadas nos seus territórios. Assim. Vários casos. E essa questão do isolamento social acaba entrando como uma coisa muito, muito preocupante quando a gente pensa em violência contra a mulher. Veja, a gente está em isolamento. A casa da mulher normalmente é o lugar mais violento para ela, certo? A maioria das violências contra a mulher acontecem em casa. Normalmente são feitas por companheiros, ex-companheiros, homens da família, qualquer que seja. Mas são em contextos familiares. E aí a gente entra no isolamento, a mulher não pode sair de casa, a mulher, por exemplo, que mora na região metropolitana, não tem o metrô, não tem o ônibus para vir para a capital. As instituições para lidar com violência contra a mulher, como, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, é aqui em Fortaleza. Então, assim, a gente tem os números de telefone, mas como é que uma mulher em situação de violência liga para denunciar uma violência na mesma casa que está com o companheiro que está agredindo ela, assim? É uma série de novas questões que a gente não estava preparado, que a gente, assim, eu tenho dificuldade de entender como é que a gente está lidando com isso. Eu vi essa semana que o Ministério lá da Mulher, Direitos Humanos, não sei o que, da Damares, ia criar um canal pelo WhatsApp, né? Para ficar mais fácil a denúncia contra a mulher. Que é uma medida também tomada em outras situações, né? Inclusive a Secretaria de Saúde aqui do Ceará criou um canal pelo WhatsApp para não ter que ficar ligando. E aí, assim, o isolamento social é um novo elemento dentro desses contextos, né? E aí as mulheres continuam e estão mais vulneráveis, principalmente por isso. Porque a sua casa é o lugar mais violento, porque em contexto de isolamento social, a dificuldade para a denúncia, elas estão mais vulneráveis aos homens que cometem esse tipo de violência. E aqui no Ceará não só, né? As adolescentes e as mulheres também estão muito vulneráveis aos conflitos armados que acontecem entre grupos criminosos. Então, assim, a gente vai ter que pegar um pouco os próximos meses para saber e poder analisar mais demoradamente como foi que esse isolamento atingiu as estatísticas de violência, né? Pegando esses tipos de questões. Mas acho que, assim, só para retomar, só para amarrar o que eu falei, né? Tudo que eu falei, a primeira coisa o Ceará estava com tendência de crescimento de violência, paralisação da PM, recrudescimento de conflitos armados nas periferias, né? A volta dos tiroteios, das execuções em maior número. E, no caso das mulheres, a permanência em contexto de violência, né? Sendo a casa o lugar mais perigoso para uma mulher. Ótimo, Ana. É muito verdade o que você falou. Tem outro motivo que vem na mente que a casa é o lugar mais protegido que a pessoa tem, né? No entanto, muitas das vezes o perigo não está na rua, mas sim dentro de casa. E com esse isolamento social, com as mulheres ficando a supremacia do tempo dentro da sua residência, a violência só aumenta. Exato?
Vamos para a próxima pergunta, né? A quinta e última. Após, nós iremos ler os comentários que o pessoal realizou e você responde, certo? A outra pergunta é: como é possível avaliar, desculpa, quais as suas projeções para os próximos meses diante desse cenário? Certo. Complicado. Eu acho que, assim, quando a gente pensa em... Quando a gente vai analisar sociologicamente as coisas, e mesmo dentro da área da segurança pública, é um pouco difícil a gente fazer projeções exatas. Sim. É muito difícil prever o futuro, o que é que vai acontecer, assim. E isso fica ainda mais difícil, assim, mais, enfim, complicado quando a gente vive num estado como o Ceará, que acontece um monte de coisa do nada, assim. Você tá ali, do nada, uma coisa começa a acontecer. Mas o que eu penso é o seguinte: a primeira coisa em relação às periferias, eu penso que a tendência deve continuar, a tendência de crescimento de violência, né? Talvez não do aumento, como se fosse aumentando até não dá mais, mas desse recrudescimento mês a mês. A gente tem observado uma continuidade nessas coisas da execução, das violências, dos tiroteios. Isso pode, enfim, continuar essa tendência de ocorrências, né? Tem uma coisa que me preocupa muito em relação também à crise sanitária do coronavírus, certo? Aqui no Ceará, a gente está tendo pouca transparência de como isso tem afetado o sistema prisional e o socioeducativo. A gente não sabe, por exemplo, quantas pessoas do sistema prisional do Ceará estão apresentando sintomas do coronavírus. A gente tem dificuldade da exatidão de agentes penitenciários. A gente, assim, não, esse dado ele não é atualizado, certo? Assim, ele não é atualizado semana a semana. Não existe uma constância. Não existe. E aí, a minha preocupação, assim, eu acho que deveria ser uma preocupação de todo mundo, é realmente qual é o efeito disso, certo? Uma pessoa que está presa, o efeito da prisão e do seu adoecimento dentro da prisão não afeta somente a ela que está lá dentro. Afeta também as familiares que estão aqui fora e que estão lidando com essa situação, mas também pode afetar uma população como um todo, das comunidades, das periferias, da cidade, porque pode explodir uma crise. E isso é muito grave, assim. A gente teve recentemente lá no Amazonas o início, né, de uma crise no sistema prisional lá, exatamente por causa das questões em relação ao coronavírus. As visitas estão suspensas desde março. Não, enfim, não existe um acesso direto, não se sabe como chegar, né, nesses familiares, e isso pode estourar numa crise muito grande. Não só do sistema prisional, mas também no socioeducativo. Eu acho, aqui no Ceará, a gente tem aí, mesmo que a gente tenha pouco, olha só o nível que a gente está, mesmo que a gente tenha pouca transparência sobre o sistema prisional nesse momento, a gente ainda tem mais transparência do que do socioeducativo. A gente não tem nenhuma informação sobre o coronavírus no sistema socioeducativo. E aí a gente está tendo adolescentes, né, pessoas menores de idade dentro desse sistema, que tem familiares aqui fora, enfim, um contexto diferente, né? Porque adolescentes deveriam ser prioridade absoluta, né, das políticas públicas, a gente não tem informação. E aí isso deve preocupar porque pode explodir numa crise de fato assustadora, né? Eu acho que tem uma série de outras questões, né, também. Tem uma preocupação grande que eu acho que todo mundo deve ter, e aí não é só um problema de violência, não é só um problema de segurança pública,
mas é um problema de todos, né? Que é uma questão de desigualdade social. Muita gente teve o auxílio negado, muita gente ainda está com o auxílio emergencial em análise. A gente já passou do primeiro mês de isolamento, vai completar agora o segundo mês de isolamento. Essas pessoas não têm dinheiro, muitas pessoas foram demitidas, não receberam auxílio, muita gente trabalha de maneira informal, e isso para se tornar uma crise social mesmo, assim, com a possibilidade de violências mesmo, seja de saque, enfim, de contextos muito diferenciados, porque essas pessoas estão com fome, porque essas pessoas não têm como pagar suas contas, enfim, por uma série de coisas, pode se inflamar uma crise que é social mesmo. A outra questão ainda dentro disso é o fato, ainda dentro desse contexto de desigualdade social, né? É que essas pessoas não só estão vulneráveis às violências, mas elas também estão vulneráveis à fome, estão vulneráveis a, enfim, perder a casa, acumular dívidas, uma série de questões que a gente não está lidando, enfim, parece que não é prioridade, né, para o governo federal. E essas questões elas têm impacto grande, até quando a gente pensa mesmo na segurança pública, né? E eu acho que essa projeção para os próximos meses, assim, eu não estou sendo uma pessoa otimista, né? Me desculpe, mas colocando os elementos que estão aí para a gente pensar, é o que a gente tem, assim. A gente aguentou o primeiro mês, vai para o segundo, vai entrar no terceiro, e assim, não está muito claro um sinal de que as coisas vão melhorar, né? Principalmente para essas populações que estão nas periferias das grandes cidades, que estão no interior do estado. É um problema, enfim, de fato muito grande que pode se tornar não só uma crise sanitária nem de segurança pública, mas uma crise social difícil de reverter. Ótimo, Ana, agradeço pela sua resposta. É muito complicado mesmo essa situação, é crise por cima de crise, né? Agora nós iremos ler os comentários que as pessoas realizaram. Kícia Morgana, ela realizou o seguinte comentário: acredito que as crianças também são as que mais sofrem nesse período de isolamento, por serem mais vulneráveis ao abuso sexual, já que a maioria dos abusos é cometido por familiares. As crianças e adolescentes, elas passam por uma situação que é muito semelhante com a de mulheres, né? A violência sexual normalmente é cometida em casa, em casa, quando eu digo, não é necessariamente na casa que a criança mora, mas em contextos familiares como um todo, né? E são normalmente cometidas por pessoas do convívio, normalmente homens do convívio. E isso realmente é preocupante e entra também bem na linha da coisa da violência contra a mulher. Como é que a gente denuncia, como é que uma criança, uma adolescente cria coragem de denunciar uma violência que está sofrendo, se ela, nesse contexto, está o tempo todo perto do seu agressor, está em contexto o tempo todo com contato com o seu agressor. Então, assim, é um contexto muito parecido, né, com a violência contra a mulher, mas eu acho que a questão está exatamente em cobrar que algo seja feito dentro dessa situação, né? Assim, criar mecanismos, por exemplo, campanhas. A gente, pelo menos aqui no Ceará, eu não tenho visto nenhuma campanha. Para não dizer que eu não vi nenhuma, eu vi uma campanha da Defensoria Pública, que foi no Instagram da Defensoria, em relação à violência contra a mulher. Era preciso que na TV mostrasse uma campanha sobre sobre violência contra a mulher. Era preciso que na TV mostrasse como denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes.
As pessoas estão assistindo TV o tempo todo, inclusive porque estão em casa. E é preciso, assim, que alcance esses públicos, né? Entra um pouco nessa dinâmica bem parecida mesmo com a questão da violência contra a mulher, dificuldade de acesso a canais de denúncia, acesso a instituições públicas para lidar com isso, né? É realmente um problema. Sim, Ana. Outra pergunta aqui foi realizada, o Daniel, de Delmiro, Alagoas. Ele falou que o auxílio do governo, né, o auxílio que disponibilizou, se ele está ajudando as pessoas do Ceará diante da questão de violência. Então, fica difícil a gente saber como, de fato, tem impactado a coisa do auxílio, porque eu também estou vendo pouca transparência. Por exemplo, quantas pessoas no Ceará receberam auxílio, quantas deixaram de receber, quantas ainda estão em análise? Assim, eu não tenho, de fato, eu não vi esse dado em lugar nenhum. Uma coisa que tem acontecido muito, né? Assim, a gente viu, pelo menos nas 2 últimas semanas, foi que as aglomerações elas continuaram em alguns locais. E uma coisa que chamou muita atenção foi o caso de aglomeração num local aqui em Fortaleza chamado Mucuri, que é um bairro na praia, né? Na Avenida Beira-Mar. E o Mucuripe ele é conhecido por ser um lugar de pescadores. E uma foto que chamou muita atenção foi que, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de isolamento social, muitos pescadores continuavam indo ao Mucuripe porque precisavam ganhar dinheiro. É uma questão, né? Como é que a gente resolve isso? Manda para casa e aí fala o quê? Vive como? Dá em que isso? Eu acho que fica difícil dizer, assim, fica difícil afirmar qualquer coisa, porque não existe essa transparência em relação às pessoas que receberam auxílio aqui no Ceará. Mas o que dá para dizer é que a gente aqui em Fortaleza tem desigualdades absurdas. Inclusive, assim, se a gente pegar só o território de Fortaleza, a gente tem uma desigualdade que é muito, muito profunda. Muito profunda. E nesse contexto de isolamento, nesse contexto de pandemia, em que pessoas estão sendo demitidas, pessoas não receberam o auxílio do governo federal, há uma demora muito grande nessa coisa do auxílio, é completamente absurdo se você parar para pensar nisso. Como é que as pessoas vão continuar esperando receber o dinheiro? Elas precisam comer, assim, é tão, é tão básico pensar nisso que, assim, você enlouquece, né, quando pensa. E aqui em Fortaleza é isso, né? A gente tem contexto de desigualdade muito grande. E que pode, essa ausência de auxílios, essa ausência de amparo do governo, pode estar causando, inclusive, essas aglomerações indesejadas, né? E eu acho que é exatamente isso que eu falei anteriormente. A gente tem que ter cuidado para que isso não piore, para que as pessoas não caiam na real de, tipo assim, olha, estou aqui esperando o auxílio, estou aqui nesse contexto horrível, meus filhos não têm o que comer, eu vou fazer o que com isso? Vou ficar em casa? Sabe, assim, a possibilidade disso convulsionar é uma possibilidade real. É uma possibilidade real, né? Exato, Ana. A próxima pergunta é da Kícia Morgana. Ela fala assim: para algumas mulheres, o isolamento social domiciliar também pode significar uma maior propensão a ser vítima da violência doméstica. Como garantir a proteção dessas mulheres em meio a uma pandemia? Certo. Como eu falei, um mecanismo que a gente pode usar é a questão das campanhas. A gente precisa que os governos estaduais eles intensifiquem as campanhas, assim. É muito aqui no Ceará, eu assim, e olha que a Maria da Penha é uma cearense, né? Assim, se a gente for parar para pensar nisso, Maria da Penha é uma cearense, a mulher é daqui de Fortaleza,
E a gente não vê com frequência campanhas contra a violência contra a mulher na televisão, por exemplo, cartazes, enfim, entrega de panfleto. Isso precisa se intensificar. A outra coisa que a gente precisa, ou que a gente precisava, e aí eu acho que fica muito difícil acreditar que isso vai acontecer nesse contexto, duas coisas em relação à polícia especificamente. A primeira é a criação de mais grupos policiais que tratem especificamente da violência contra a mulher. A gente precisa de mais policiais que estejam preparados a lidar com essas situações. A violência contra a mulher, ela é uma violência muito diferente da violência que, por exemplo, um jovem negro da periferia é acometido. Não estou dizendo que um é maior ou menor, não é isso que eu estou dizendo. Elas são diferentes. Elas têm motivações, elas têm mecanismos de violência que são bastante diferentes, né? Inclusive de contextos. Jovens normalmente são assassinados em espaços públicos. Mulheres vítimas de feminicídio são assassinadas em casa. Já começa daí, é outra coisa. Ainda que seja de contexto familiar em casa, é um problema público e que tem que ser tratado como um problema de segurança pública. Não é possível que a gente continue com mulheres sendo assassinadas em casa e a gente finja que aquilo ali é um problema do marido daquela pessoa, é uma conduta dele individual. Não, assim, não dá. E aí é isso, é preciso que se crie mais batalhões não, né, agrupamentos de policiais aptos a lidar com violência contra a mulher. A outra coisa era a necessidade de mais delegacias e equipamentos para acolher mulheres em situação de violência contra a mulher. Como eu citei, citando o caso aqui de Fortaleza, né, a gente tem uma Casa da Mulher Brasileira aqui no Ceará. Só que essa Casa da Mulher Brasileira fica aqui em Fortaleza, né? E aí, a Casa da Mulher Brasileira, para quem não sabe, é uma casa de acolhimento, né? As mulheres podem ser encaminhadas ou podem procurar essa casa e, enfim, podem ficar lá com seus filhos e tudo mais, se estiverem em contexto de ameaça, violência e tudo mais. Mas aí, nesse contexto de isolamento, como é que uma mulher, por exemplo, da região metropolitana ou fora da região metropolitana acessa um equipamento como esse? Se não tem transporte público, se tem falta de dinheiro, assim, se ela tá ali junto com um companheiro que tá agredindo ela, como é que ela sai disso, né? Então, era muito necessário que a gente pudesse ter uma gama maior de equipamentos como esse. Acreditando que isso não vai acontecer nesse contexto de isolamento, eu acho que volto assim para a coisa da campanha, de mais canais, mais formas de denunciar. E aí eu acho que essas campanhas não só para denúncia, mas também de conscientização, né? É preciso uma campanha que atinja o público masculino, né? Assim, que coloque o mal-estar dessa violência para os homens. Mas também é necessário criar outros canais de denúncia. E aí o canal, por exemplo, de poder realizar uma denúncia via WhatsApp, onde você não precisa falar, onde você pode só digitar e pedir socorro por alguma coisa, pode ser um caminho possível dentro desse cenário, né? Acho que é isso. Certo, Ana. É muito interessante sobre a questão da violência contra a mulher. Ela está presente em todas as cidades, em todo o território. Nos últimos meses, nós realizamos uma pesquisa, os jovens da MJ Pop de Mata Grande, realizamos uma pesquisa com a população e mais de 70% dos entrevistados ressaltaram que não iriam denunciar nenhum tipo de violência, porque isso poderia resultar consequências para eles, né? Então, as pessoas estão desinformadas, porque podem denunciar, a denúncia anônima, né? E a violência cada vez mais vem crescendo. E é como eu falo, quem presencia a violência e não denuncia, está contribuindo para a permanência da violência. É um problema muito grande, que nós temos que buscar sempre as soluções, sempre estar engajado
para finalizar essa violência. Não só essa, mas qualquer tipo de violência, né? A próxima pergunta que nós vamos realizar, né, que a Yara fez, deixa eu pegar aqui. Yara fez: quais são as condições sanitárias e do sistema de saúde regional para os atendimentos às pessoas? Isto é, o quanto a letalidade aumenta por falta de infraestrutura. Certo, eu não sei se eu entendi se era sobre o corona, se era sobre pessoas vítimas de violência. Quer que eu refaça? Não, assim, eu só não. Não, eu vou tentar responder, mas eu não sei se eu entendi direito. Mas, vê, em relação aos equipamentos de saúde, a gente, aqui no Ceará especificamente, e aí eu vou ter que falar do Ceará porque é o que eu estou acompanhando mais de perto, o governo do estado do Ceará, ele construiu um hospital de campanha, né, para o coronavírus, e transformou vários outros hospitais e alas de UTI em UTIs para o corona, certo? Aqui no Ceará, talvez a gente tenha um contexto até um pouco melhor em relação a outros estados, como, por exemplo, se a gente pegar o estado do Amazonas, né, que é uma realidade completamente diferente, tem poucos leitos de UTI, todos os leitos de UTI são em Manaus, tem um contexto territorial muito complicado, de chegada mesmo, né, nos hospitais lá em Manaus. Aqui no Ceará a gente está até num contexto razoável, porque a gente tem UTI em outras cidades, não tem só UTI em Fortaleza. Então, uma pessoa no interior ela não precisa se deslocar necessariamente para Fortaleza, ela pode ir para hospitais regionais que estão também no interior. Mas aí eu tenho pouca, enfim, eu tenho um pouco conhecimento de como está a questão de chegada, por exemplo, de pessoas baleadas nesse contexto, né, em hospitais. A pouca transparência que a gente realmente não tem tido, por exemplo, reportagens de jornal, né? Porque, como bem ressaltou o César, assim, nesse contexto que a gente está vivendo, e para combater principalmente as fake news, que não são só criadas por robôs, e nem pelo governo federal, que é mestre em criar fake news. Elas também são criadas por deputados estaduais, né? Aqui no Ceará, inclusive, a gente está vendo isso. Nós temos deputados estaduais criando fake news sobre a saúde pública. Para combater isso, a gente precisa de um jornalismo responsável e bem feito. E aqui no Ceará, assim, a gente tem um jornalismo que é muito bom e que tem, de fato, deixado a gente informado, mas falta realmente algumas lacunas de possibilidades mesmo de investigação jornalística, né? Como exatamente isso, como é que está sendo? Uma pessoa chega baleada no hospital e como é que está sendo essa recepção, como é que está sendo a permanência delas, o que está acontecendo, né? A gente não tem essa informação, a gente não sabe como tem acontecido isso, de fato. Não sei se eu te entendi na pergunta, mas... Eu acho que o ponto foi, de uma certa forma, sim. Então, Ana, essas foram as perguntas que o pessoal realizou. Eu desejo que você realize suas considerações finais, por favor. Tá. Não, assim, eu acho que eu até falei muito. Eu queria, de fato, agradecer, assim, a todo mundo que assistiu. Queria agradecer ao César, ao Ed, né? Agradecer a todo mundo do MJ Pop, da Visão Mundial. São pessoas que, enfim, eu já contribuo há algum tempo, né? Pelo menos desde 2018 eu já contribuí algumas vezes com o MJ Pop, não só aqui em Fortaleza, mas também em outros lugares, né? Tem uma boa interlocução com esse grupo e acho que faz um importante trabalho de chegada
a adolescentes e jovens que normalmente as universidades não conseguem chegar, né? Nosso discurso de pesquisador nem sempre alcança essas pessoas, e parabenizar, de fato, a iniciativa de realizar essas lives com essas temáticas. E, enfim, agradecer e dizer que podem contar comigo em qualquer oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui conversando com o César, conversando com quem fez perguntas. Eu queria, assim, deixar, né, quem quiser acompanhar o trabalho da Rede de Observatórios, a gente tem um perfil no Instagram, que é Rede Observatórios, é fácil achar. A gente tem um site também, que é observatoriossegurança.com.br. Se quiserem meu contato, podem pedir, enfim, para alguém da MJ Pop, qualquer coisa do tipo, né? Se quiser ficar interrupção, se quiser dica de texto, qualquer coisa, eu tô por aí, e realmente agradecer e parabenizar a iniciativa. É isso. Ana, nós temos mais duas perguntas. Você pode responder, surgiu agora. Pode. A pergunta é do Márcio Martins. Ele faz a seguinte pergunta: como garantir a proteção de vítimas de violência doméstica com a política de desencarceramento que vivemos nesse país, principalmente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a prisão antes do trânsito em julgado do processo? Tá. Tu quer fazer logo as duas ou eu respondo essa e depois falo outra? Espera aí. Como eu não escutei? Tu quer que eu responda logo essa ou tu vai fazer as duas perguntas? Deixa eu fazer as duas. Pronto. A segunda é do Irã. Irã Gomes. O Irã fez a segunda pergunta. Qual a sua opinião sobre o Enem? Se ele foi realizado. Deixa eu refazer novamente. Qual a sua opinião sobre o Enem, se ele for realizado? Já que muitos serão prejudicados por causa da pandemia. Tá. Primeiro, respondendo a pergunta sobre desencarceramento. Não há uma política de desencarceramento no país. Não, isso não existe. A bandeira do desencarceramento, inclusive, é uma luta de muitas mães e familiares pelo Brasil afora, né? A gente teve uma recomendação do CNJ nesse contexto de pandemia para que presos, por exemplo, que são de grupo de risco e que acho que a recomendação foi tanto de grupo de risco como presos que não estão presos por crimes que não cometem violência, algo assim. Eu acho que é importante que todo mundo tenha conhecimento que parte significativa das pessoas que estão no sistema prisional e no sistema socioeducativo estão presas por tráfico de drogas. Assim, há uma demanda grande desses sistemas por aprisionar pessoas em relação a uma guerra às drogas que é uma grande falácia nesse país, né? Só tem servido, na verdade, para encarcerar pessoas e assassinar pessoas. E essas pessoas que são tanto encarceradas quanto assassinadas são do mesmo perfil social. São homens, jovens, negros, né, até 29 anos. O Ceará, inclusive, há uma demora tão grande na justiça que o Ceará é o estado do Brasil hoje com a maior quantidade de presos provisórios. Assim, e essas pessoas estão lá amontoadas em contextos insalubres. Antes, é importante citar isso, né? E aí eu, enfim, finalizo a resposta dessa pergunta. Mas antes de começar a pandemia, foi, acho que por volta de 40 presos de uma penitenciária aqui, de uma casa de privação provisória, foram encaminhados para o hospital com uma doença misteriosa. Essa doença misteriosa, ela foi causada especificamente por causa da desnutrição. As pessoas começaram, elas estavam tão desnutridas que elas começaram a apresentar hematomas pelo corpo. E estavam com um peso muito baixo, hidratação, tudo, enfim, tudo baixo.
E aí é importante a gente ter essa dimensão, assim, as pessoas estão presas, a maioria delas, por tráfico de drogas, elas estão em contextos insalubres, o sistema prisional e socioeducativo impacta não só as pessoas que estão presas, mas também as suas famílias. E sobre, especificamente, a questão da violência contra a mulher, a gente tem um problema do sistema de justiça criminal que vai muito além dessa puxada de demanda, às vezes, emocional mesmo, assim, porque eu acho que é isso, né? Alguns crimes, eles têm uma resposta que é emocional, que é por meio da vingança. Eu quero que essa pessoa seja presa não porque eu acredite nesse sistema, mas porque eu quero me vingar dessa situação que tem um apelo emocional muito grande. E aí, assim, eu acho que quando a gente para pensar na violência contra a mulher, a gente tem uma série de outros problemas que a gente precisa resolver e que não serão resolvidos com o nosso sistema de justiça criminal, que encarcera jovens negros, assim. Eu, particularmente, assim, e aí, de fato, é uma posição pessoal, mas também política, eu não acredito que mais pessoas encarceradas vai fazer com que mulheres magicamente não sofram mais violência. Isso não, se isso fosse acontecer, já teria acontecido, porque a gente tem muita gente presa nesse país. Assim. Se os homicídios fossem ser resolvidos com prisão de pessoas, a gente já teria resolvido. A gente tem muita gente presa. Se guerras drogas, se o problema de drogas no nosso país fosse ser resolvido, já estaria resolvido. Assim. A gente não. É isso, assim, é uma coisa que eu falei no início, né? A gente não pode cair nessas soluções que são simples. O sistema prisional, ele talvez seja a última etapa quando a gente vai pensar nesse problema grande chamado violência contra a mulher. A gente não tem campanha, a gente não tem acesso a mecanismos de denúncia, a gente não tem equipamentos para proteger essas mulheres das violências. As mulheres desistem de denunciar porque é o homem que coloca comida em casa, que paga as contas, não sei o quê. A gente tem um monte de problema de desigualdade social para resolver antes da gente pensar que aprisionar pessoas vai resolver a nossa questão, né? Senão já teria resolvido. Certo, Ana. Agradeço pelas suas. Ai, peraí, a outra pergunta do Enem. Isso, a do Irã. Desculpa. A pergunta sobre o Enem, eu Sim, acho de exato. fato que tem que adiar, né? Não é possível que seja mantido esse negócio, porque, assim, é inviável de todas as formas, assim, sabe? Tem várias questões, né? A primeira é como fazer com a questão da aglomeração, sabe? Exato. Não existe um, um futuro otimista se a gente pensar até dezembro. Eu não acho que a gente vai estar podendo fazer aglomeração até dezembro, assim. Eu não acho, de fato. Não tenho essa esperança. E aí, essa é a primeira coisa, né? A dificuldade mesmo, a outra coisa, né, que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, é porque esse governo federal quer implementar uma coisa chamada Enem virtual, eu acho que é isso o nome, sei lá. Exato. E aí ele quer implementar isso e quer implementar em contextos que fica difícil saber como é que as pessoas vão ter acesso, né, à internet, a um computador, para realizar essa prova. O outro problema, para além desses dois, que para mim já são o suficiente para você adiar uma prova como essa, é que, no contexto que a gente está vivendo de isolamento, pessoas pobres não estão tendo aula, não estão indo para a escola, não estão tendo acesso à preparação que deveria receber para o Enem, enquanto pessoas de classe média alta estão tendo aulas EAD, em contextos que é confortável, né? Porque eu acho que é exatamente isso. Mesmo se as pessoas de escolas públicas estejam tendo aula EAD, elas têm um contexto físico nas suas casas
que não é apropriado para, enfim, estudar, né? Muitos desses adolescentes não têm um canto da casa onde ele possa sentar e estudar. Não tem. Assim, mesmo que ele tenha onde sentar e estudar, às vezes é um lugar quente. Como que a gente pode cobrar nesse adolescente que ele se prepare para uma prova que vai decidir o seu futuro num contexto desse? Sem falar que o isolamento social ele impacta diretamente na nossa saúde mental. E é muito difícil que a gente esteja cobrando dessa forma adolescentes que estão vivendo num período que é talvez o período mais crítico da vida, assim, que você está com a cabeça virada de cabeça para baixo, com a saúde mental tão afetada, em contexto de isolamento, com vários problemas estruturais, né? Enquanto pessoas, adolescentes de classe média alta, como aquela propaganda mentirosa do governo federal, como se fosse muito simples e como se todo mundo tivesse o acesso daqueles atores que aparecem na propaganda, né? Certo, Ana. Grato pela sua resposta. É muito verídico. A permanência do Enem só aumenta mais a desigualdade. Exato. Desde já nós agradecemos, em nome do MJ Pop, por você ter aceito. Somos muito gratos pela sua participação. Certo? Obrigada a você. Tchau, Ana. Tchau. Então, pessoal, é isso. Foi essa nossa live. Eu espero que vocês compartilhem, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, estamos vivendo um momento não tão agradável, um momento que devemos estar todos unidos, cada um em sua casa, lógico, quem puder, e não desanimar. Vamos estar unidos juntos para exterminar esse Covid-19, esse vírus que vem crescendo constantemente. Temos que ser apaixonados pela paz, apaixonados pela segurança e repudiar cada vez mais a violência. Como dizia Cláudia Leite, vamos ser prisioneiros da felicidade e da paz. É isso, pessoal. Eu agradeço pela atenção de todos e tchau.